O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. O primeiro domingo da Quaresma, ele é marcado pelo Evangelho das tentações. Nós possuímos 3 relatos sobre as tentações de Jesus: no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, que acabamos de proclamar. O Evangelho de João não traz o relato do episódio das tentações. E quando nós fazemos a comparação entre Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que o episódio não foi narrado da mesma forma. O Evangelho de Marcos, por exemplo, ele não traz as 3 tentações. Ele fala somente que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Estava na companhia das feras e os anjos o serviam. Só isso. Agora, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles concordam porque eles apresentam as 3 tentações. Porém, o evangelista Lucas inverteu a segunda tentação com a terceira. No Evangelho de Mateus, a tentação sobre a parte mais alta do templo é a segunda tentação. No Evangelho de Lucas, ela é a terceira. Lucas fez isso de propósito, porque a cidade de Jerusalém, ela é muito importante na teologia do evangelista Lucas. Mas vamos olhar agora uma relação que existe entre a primeira leitura e o Evangelho. Na primeira leitura, nós temos um judeu piedoso que vai ao templo, o lugar onde o Senhor escolheu para colocar o nome dele. Na presença do sacerdote, ele entrega a cesta com os primeiros frutos da terra e faz uma profissão de fé diante do altar de Deus. E agradece, porque agora ele está numa terra boa e fértil, numa terra que corre leite e mel. Ela contrasta com o Evangelho, porque no Evangelho Jesus não é simplesmente um judeu piedoso. Jesus é o Filho de Deus por excelência, que não está numa região geográfica igual à da primeira leitura. A primeira leitura falou de terra boa e fértil, terra que corre leite e mel. Jesus, ao contrário, ele está no deserto. Então existe um contraste geográfico entre a terra boa e fértil da primeira leitura e o deserto no Evangelho. Ora, eu e você,
numa situação favorável, a gente vive bem. É a primeira leitura. Mas Jesus no Evangelho não está numa situação favorável. Ele se encontra numa situação desfavorável. O deserto é o local onde a vida, humanamente dizendo, não pode existir. O deserto não oferece vida. O deserto é árido. O deserto é lugar de provação. Mas o deserto também lembra a experiência que o povo de Deus fez entre saída do Egito e entrada na terra prometida. O deserto, aqueles 40 anos, foi sim um tempo de provação, um tempo de purificação, mas acima de tudo foi um tempo onde o próprio Deus sustentou a vida do povo, lá onde, humanamente dizendo, este povo não tinha como viver e existir. De tal modo que o Evangelho das Tentações de Jesus, seus 40 dias no deserto, servem, num primeiro momento, para lembrar esta experiência do povo no deserto, mas mais do que isso, para lembrar a presença de Deus que preservou a vida do povo nas condições desfavoráveis. Isso para mim e para você já é um primeiro ensinamento, porque quando eu e você estamos nas chamadas situações favoráveis, muitas das vezes a gente sequer se lembra de Deus. Mas quando as situações apertam, dores, sofrimentos, tristezas, angústias, aridez espiritual, nós somos provocados a refletir sobre a nossa vida com Deus. Ora, um detalhe curioso está no Evangelho, e a gente não pode esquecer. Quem entra no deserto sozinho, sem assistência especializada, morre no deserto. Jesus não entrou no deserto sozinho. Logo nas primeiras linhas do Evangelho de hoje, diz que ele entrou no deserto assistido pelo Espírito Santo. E que no deserto, ele lidou com um ser pessoal, não com uma fantasia, não com uma imaginação, mas com um ser pessoal que o evangelista chama de diabo. No Novo Testamento, nós temos Satanás, demônios, diabo, espíritos impuros. São realidades que tentam expressar o ser hostil a Deus e ao ser humano. Mas a palavra diabo, ela é importante para nós. A palavra diabo vem do grego diabalo. O italiano tem uma palavra muito mais próxima do que nós, diabolo ou diavolo. Quem é o diabo? Dia significa separar, balo significa partes. Então o diabo é aquele que separa as partes. Em contrapartida, o que une as partes, símbolo, simbalo, sim, unir, balo, partes. Então, qual é o antônimo de diabo? Símbolo. Jesus é símbolo, porque ele é aquele que une as partes. E que partes são essas? A parte divina com a parte humana. Deus e o ser humano estão unidos em Jesus, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso ele enfrenta um ser pessoal que Lucas chamou de diabo ou divisor. E o diabo propôs a Jesus 3 coisas. O episódio das tentações, ele é muito importante, porque o episódio das tentações revela para nós que Jesus fez uma opção de vida. E nessa opção de vida, Jesus rejeitou, essa é a palavra, rejeitou, transformar pedra em pão. Jesus rejeita a vida fácil, a vida cômoda, rejeita manifestar o reino de Deus, transformando pedra em pão. Olha que beleza, matava a fome de todo mundo, porque ele está no deserto. E o deserto da Judeia não é um deserto de areia. O deserto da Judeia é um deserto de
pedra. Mas quando esta tentação apareceu, diz o texto, quando Jesus sentiu fome. Pelo fato do evangelista dizer que Jesus sentiu fome, o evangelista está sublinhando, acentuando a humanidade de Jesus, e uma humanidade que está marcada pela necessidade. Eu e você esperaríamos que no deserto Jesus sentisse o quê? Sede. E o texto diz que ele sentiu fome. E quando a gente lê os 40 anos da travessia do povo pelo deserto, uma das murmurações era que o povo não tinha o que comer. E Deus lhe deu o quê? O maná, o pão do céu. Jesus está no deserto, tem fome, mas ele é o verdadeiro pão descido do céu. E sua vida está totalmente nas mãos de Deus Pai. Então a primeira tentação é a tentação da vida fácil. Eu e você devemos ficar atentos, porque muitas vezes, para nós, a vida feliz, a vida tranquila, a vida boa, a vida ideal é a vida sem necessidades. Como seria bom se todos nós tivéssemos uma vida fácil? Mas o que seria uma vida dessa maneira? Uma vida que não nos educa. E todos nós sabemos por experiência que a necessidade nos educa, a necessidade nos forja, a necessidade nos fortalece, a necessidade nos deixa mais prontos para vencer as adversidades da vida. Segunda tentação, segundo Lucas, Jesus foi levado pelo diabo, mas antes ele vence essa primeira tentação de que maneira? Nem só de pão vive o homem. Mateus vai acrescentar, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lucas não sentiu necessidade de colocar essa segunda parte, porque Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, o diabo leva Jesus para o alto e mostra a Jesus todos os reinos. E diz uma coisa muito curiosa, tudo isso é meu, tudo isso me pertence. Por que o diabo se atreve a dizer isso? Porque de fato, desde o pecado original dos nossos progenitores Adão e Eva, a humanidade está nas mãos do diabo. Jesus tinha que libertar o ser humano da escravidão, dos laços do inimigo. E a oferta do diabo qual é? Eu te dou tudo isso, se você se prostrar diante de mim e me adorar. É a tentação do poder político. Todos nós, por experiência, sabemos que o poder político é opressor. E nós, muitas vezes, queremos nos sentir poderosos. Queremos nos sentir poderosas. Nós também gostamos do poder. Mas Jesus renuncia o poder. Porque ele não precisa de poder. Porque ele tem autoridade. É a grande diferença entre poder e autoridade. Poder se dá, poder se tira, autoridade não. E Jesus vence a tentação do poder, manifestando a autoridade que vem de Deus, quando ele responde o quê? A Deus adorarás, a ele prestarás culto. Aí está a raiz da autoridade de Jesus. O poder vem dos homens, a autoridade vem de Deus. Nos dias como os nossos, em que parece que nesse país todo mundo quer mandar, a gente descobre que o único que tem autoridade, quem é que tem poder para livrar alguém da morte? Ninguém, só Deus, porque Deus tem autoridade, porque Ele é o autor. Ele é a auctoritas, ele é aquele pelo qual tudo existe, tudo subsiste, tudo depende dele. Terceira tentação, a religiosa. A primeira é a da vida fácil, a segunda é do poder, a terceira é religiosa. O diabo tentou pegar Jesus pela vida fácil e pelo poder, não conseguiu, e Jesus respondeu e venceu usando a palavra, está escrito. Aí agora vem o diabo e usa a escritura. Levou Jesus à parte mais alta do templo e disse: joga-te,
Porque está escrito: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Da onde veio isso? Do Salmo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. O diabo conhece a Bíblia melhor que nós, é astuto. E se eu e você não estivermos protegidos pela palavra, e só podemos estar protegidos pela palavra se a conhecemos, Satanás nos ilude usando a palavra de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta também foi pela palavra. A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse momento, Jesus se declara para o diabo quem ele é. Quem ele é? Deus. Quem agora então está submisso a Jesus? O diabo. Mas tem um detalhe que Lucas traz. Olha o finalzinho do Evangelho. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. As tentações foram feitas na condicional: se és filho de Deus. E a última tentação, esse momento em que o diabo volta, é o momento da cruz, quando pela boca dos homens se diz a Jesus: se és o Filho de Deus, desce da cruz e vamos acreditar em você. Este é o retorno do diabo no tempo oportuno, quando Jesus estava experimentando o abandono de tudo e de todos na cruz. Satanás achou que podia naquele momento tomar posse de Jesus. E qual foi a resposta? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meu irmão e minha irmã, o primeiro domingo da quaresma coloca-nos diante de Jesus Cristo, vencedor das tentações, vencedor das propostas do diabo, vencedor de tudo aquilo que não é de Deus e não nos leva a Deus. E Santo Agostinho nos ensina, quando explica esta passagem, que eu e você devemos nos reconhecer em Jesus vitoriosos sobre o maligno. Mas para que esta experiência de vitória na minha vida e na sua sobre o maligno aconteça, é preciso que eu e você cumpramos na nossa vida o que está na segunda leitura. Paulo, na segunda leitura, diz para nós o quê? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Exatamente porque a palavra estava na boca e no coração de Jesus, o maligno se deu mal, não levou a melhor nas tentações. E na minha vida e na sua, a mesma coisa pode acontecer se eu e você, ao invés de termos nos lábios palavras indignas, palavrões, besteiras, se eu e você tivermos na boca e no coração a palavra de Deus, ela nos livra das ciladas do inimigo. E por quê? Porque esta palavra de Deus, quando é ouvida, acolhida, ela ecoa dentro de nós e nos fortalece a fé. E a fé nos leva a uma experiência de Jesus como nosso Salvador. É o que Paulo diz: é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. É o que eu e você queremos. Felicidade deveria ser, na minha vida e na sua, sinônimo de salvação. Muitas vezes, ao invés de experimentarmos a salvação que vem de Deus, nós nos experimentamos e nos sabemos prisioneiros. Prisioneiros do ódio, do orgulho, da vaidade, da soberba, da luxúria, da raiva, do ressentimento, porque as coisas não saem como a gente quer, porque a gente não tem o que quer, e acabamos prisioneiros de nossa má vontade. E por má vontade eu entendo tudo aquilo que na minha vida e na sua não está orientado única e exclusivamente para Deus. Façamos
a experiência de também nós, ao longo desta quaresma, eu e você também temos 40 dias, onde eu e você podemos experimentar a moderação. Moderação no nosso modo de falar, moderação no nosso modo de ver as pessoas, moderação no nosso modo de ouvir as coisas, moderação no nosso modo de se vestir, moderação naquilo que comemos. O tempo da quaresma pode ser um grande aliado meu e seu no combate a tudo aquilo que na minha vida e na sua parece que só causa divisão, ao invés de causar união. Pensa na sua família. O quanto eu e você temos sido dentro de nossas casas agentes de Deus. Quando eu e você somos agentes de Deus em nossa casa, buscamos a união em nossas famílias. Mas quando eu e você não agimos em Deus, somos agentes do diabo. E começamos por dividir nossa família, colocar as pessoas umas contra as outras, no trabalho, no lazer, na igreja. Oh, como a igreja parece lugar de divisão, de fofocas, de vaidades, de intrigas, de soberbas. Somos muito religiosos da boca para fora e pouco fiéis a Deus dentro de nós. Façamos a experiência de Jesus, que vence as tentações, que vence as seduções do maligno, e que eu e você também, com Cristo, por Cristo e em Cristo, experimentemos a força dessa sua vitória. E estejamos atentos ao longo desta quaresma para crescermos na fé, sendo instrumentos de unidade e não instrumentos de divisão, de discórdia, de disputas. Mais do que eu e você expulsarmos o capeta da nossa vida, que hoje está na moda expulsar capeta, né? Está na moda expulsar capeta. Mais do que eu e você expulsarmos os capetas da nossa vida, é melhor não nos aproximarmos dele, ok? E como é que a gente não se aproxima dele? Não se distanciando de Jesus e da sua igreja.